Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, vamos prosseguir com a matéria, né? Nós estamos falando de sistema cardiovascular. Hoje nós vamos para a página 79 e vamos terminar o capítulo. Vamos falar um pouquinho sobre pressão arterial e as principais doenças que afetam o sistema cardiovascular, mais popularmente conhecido como coração, né? Então, nós estudamos em vaso sanguíneo que existem 3 tipos de vasos, né? Artéria, veia e capilares. Então, como que funciona uma pressão arterial? Para que haja, pessoal, uma pressão arterial, o sangue que bombeia nas nossas artérias, para chegar ao nosso coração, ele faz uma força, né? Contra as paredes do vaso sanguíneo, e essa força que ele faz contra as paredes do vaso sanguíneo para bombear o coração, ela é chamada de pressão arterial, tá? O livro de vocês diz assim, ó: quando ocorre a sístole ventricular, o que é sístole e o que é ventricular? Sístole é a contração, de forma que a diástole é o relaxamento do coração, lembra? E ventricular, ventrículos são as câmaras inferiores do coração. Então, quando ocorre a sístole ventricular, o relaxamento do ventrículo, tá, pessoal? Determina-se o valor máximo da pressão arterial, né, do bombeamento do coração, que é chamado de pressão arterial sistólica, porque há contração, ou pressão arterial máxima. Na fase de relaxamento, que é a diástole, né, ventricular, relaxamento ventricular, a pressão atinge o seu valor mínimo. Então, a nossa pressão arterial, ela atinge o valor máximo, que é chamado de sístole ventricular ou pressão máxima, e também a pressão arterial, ela atinge o quê? O valor mínimo, que é o relaxamento, né, ventricular, que é chamado também de sístole ventricular, que pode ser chamado o quê? Sístole ventricular, não, perdão, diástole ventricular, o relaxamento é a diástole, que pode ser também chamado de pressão mínima. Pessoal, existem valores, né, que são valores referência, né, dessa pressão máxima, né, chamada de pressão sistólica, e valor também para esse valor mínimo, né, ou pressão mínima para esse valor diastólico. O valor normal para a população é de 120 milímetros de mercúrio. Para a pressão máxima, que também pode ser chamada de pressão sistólica, e o valor para a pressão diastólica ou pressão mínima, ela pode ser considerada de 80 milímetros por mercúrio. As pessoas geralmente chamam 120 a máxima e 80 a mínima, né? Geralmente as pessoas falam 12 por 8, que é a nossa pressão, né? A nossa pressão, ela significa o que então? É quando as artérias, elas bombeiam sangue para o coração, e o coração, ele gera uma força nas paredes dos vasos sanguíneos. Então, se está mais do que 120 a máxima, né, e às vezes está mais também do que 80 a mínima, ou menor do que 80 a mínima, há algum tipo de fator que está evidenciando que algum problema aí, né? Então, sobre pressão arterial é isso. Agora nós vamos falar sobre as principais doenças que afetam o sistema cardiovascular. Pessoal, existem diversas, tá? Mas o livro de vocês cita a hipertensão arterial, que é a famosa pressão alta. Cita também a aterosclerose, tá? Que é o famoso colesterol alto, tá? Também cita o acidente vascular cerebral, popularmente conhecido como AVC. Também cita o infarto do miocárdio, tá? Lembrando que o miocárdio é uma estrutura do coração que faz o batimento cardíaco.
e também cita varizes. Então, esses são alguns o quê? Algumas doenças que podem afetar o sistema cardiovascular. Eu vou começar falando da hipertensão arterial, que é a famosa pressão alta, tá? Eu vou ler um pouquinho do que está no livro de vocês, na página 79. Hipertensão arterial caracteriza-se pelo aumento da pressão arterial. Então, é o aumento do quê? Do bombeamento de sangue na artéria jogada para onde? Para o coração. Então, a força do coração, nesse momento, ela dobra o tamanho, dobra a média de valor, né? Isso fazendo com que a pressão deixe de ser 120 o valor máximo para ser o 140, 160, 180, às vezes até mais que isso, tá? O livro de vocês fala assim, ó. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, OMS, é considerado hipertenso o adulto que apresenta pressão mínima. A pressão mínima não é 80 milímetros por mercúrio, que é o quê? Que é o relaxamento ventricular, que é chamado de diastólico. Então é considerado hipertenso quem apresenta o valor mínimo maior do que 90 milímetros de mercúrio, tá? E a pressão máxima também maior do que 140 milímetros de mercúrio. Lembrando que o valor normal é 120 o valor máximo e 80 o valor mínimo. Então, é considerado hipertenso quem tem superior a 140 o valor máximo e 90 o valor mínimo, tá, pessoal? A pressão alta é conhecida por assassina silenciosa, porque a maioria das pessoas hipertensas não apresentam sintomas específicos. E, em geral, quando eles aparecem, a pressão alta, né, ela já causou algum dano ao organismo. Muita gente sente, não quer dizer que dor de cabeça seja sinônimo de pressão alta, tá? Não é. Mas muitas das vezes a pessoa não atenta, né, aos sintomas que a pressão alta ela pode trazer ao longo do tempo, e quando a pessoa ela atenta, né, para isso, já lesionou algum órgão, já lesionou o coração, já lesionou alguma artéria, alguma veia, tá, pessoal? O livro de vocês fala assim, ó: a única maneira de diagnosticar a doença, saber se você tem hipertensão arterial ou não, é fazer a medida da pressão arterial, que é aquela dopareline, né, eletrônico que você coloca no braço, ou se não, feita com o estetoscópio, que inclusive aqui no livro de vocês mostra um estetoscópio. E quando nós retornarmos às aulas presenciais, eu vou ensinar vocês, tá? Vou aferir em vocês a pressão de vocês, para vocês saberem como que é. Então, essa é uma das maneiras, e a outra maneira também é você procurar o médico de 6 em 6 meses para poder estar monitorando essa pressão arterial sua. O livro de vocês fala assim, ó: vários fatores podem causar o aumento da pressão sanguínea, como a contração dos vasos sanguíneos, sob a ação do hormônio adrenalina em situações de estresse, e a perda da elasticidade do vaso sanguíneo causado pelo envelhecimento. Então, alguns fatores, né, podem, como esses que foram citados aqui, pode causar o quê? A hipertensão arterial, a liberação do hormônio chamado adrenalina em excesso, e também o quê? Porque a perda da elasticidade dos vasos, com o passar do tempo, as pessoas vão envelhecendo, o quê? Vão perdendo a elasticidade dos vasos, e isso causa o quê? A hipertensão arterial. Não há cura para algumas causas de pressão alta, mas o tratamento exige cuidado e controle durante toda a vida. Uma vez que se tem a hipertensão, né, arterial, pessoal, descompensada, ela não tem cura, ela tem controle, mas cura ela não tem, tá? Como que se controla? Com medicamentos, tá? Medicamentos é mudar o estilo de vida, mudar a alimentação. Inclusive, o livro de vocês fala assim, ó: é recomendado reduzir a ingestão de sal, evitar o excesso de peso, diminuir o consumo de bebidas alcoólicas, praticar atividades físicas sob orientação médica, fazer o uso de medicamentos, né, que ajudam a controlar a pressão. Aí nós temos aí captopril, atenolol, vários outros tipos. Então, uma vez que a pressão ela esteja descompensada, ela não tem cura mais, mas há controle.
com remédio, atividade física, né? Boa alimentação, diminuir a quantidade de sódio na comida, que é o sal, tá? Evitar bebida alcoólica e coisas do tipo.